Olá, adoradores do povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai fazer uma dobradinha clássica. Isso quer dizer que a gente vai falar de dois livros. O primeiro é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e o segundo é Os Três Grandes Cavaleiros da Távola Redonda. Eu queria falar um pouquinho sobre o autor desses dois livros. O Howard Pyle é autor e ilustrador dessas duas obras. Elas fazem parte de uma tetralogia. Isso quer dizer que são 4 volumes e a Zahar, na linha Clássicos, publicou 2 desses 4 livros que foram lançados pelo Howard Pyle. Essas obras foram lançadas entre 1903 a 1910. Então, muita coisa do que a gente vai falar do primeiro livro também vai servir para o segundo, tá bom? Fazendo um breve resumo de O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, nesse livro aqui a gente vai encontrar 2 histórias diferentes. Primeiro, a gente vai encontrar a história do Rei Arthur. Como ele conseguiu ser o rei de Camelot aceito por toda a Bretanha, também como ele conseguiu Excalibur e se apaixonou pela Guinevere. Em seguida, no livro Os Três Homens Notáveis, a gente vai encontrar a história do Merlin, do Sir Pellias e do Sir Gawain. Em cada uma dessas histórias, a gente vai encontrar como cada um desses personagens finalizou a sua carreira. Ficou bom? Basicamente, esse livro aqui fala sobre isso. Fazendo um resumo de Os Três Grandes Cavaleiros da Távola Redonda, a gente vai encontrar a história do Sir Lancelot, do Tristão, que aqui vai ser chamado de Sir Tristão, e também do Percival. Na narrativa que fala sobre o Sir Lancelot, a gente vai descobrir um pouquinho do seu nascimento até como ele se tornou um grande cavaleiro. Em Tristão vai ser possível ver como ele conheceu a Isolda e também como foi o seu nascimento. Da mesma maneira vai acontecer na história do Percival. A gente vai conhecer um pouquinho do seu passado e também alguns percalços do seu romance. Agora a gente vai fazer análise desses dois livros. Como eu já tinha mencionado, eles fazem parte de uma tetralogia e são do mesmo autor. O que acontece? Isso faz com que a narrativa dos dois seja super parecida e ela tenha a mesma ênfase. Ambos os livros são voltados para a literatura infantil. Isso quer dizer que se você esperava aquelas reviravoltas próprias do ciclo arturiano, você esqueça. De toda forma, vale enfatizar o seguinte: o Pyle era um ilustrador. Isso vai ser fundamental na narrativa que o Pyle vai criar. Por quê? Ambos os livros, eles são extremamente descritivos quando se fala de cenário, o que é uma coisa extremamente positiva na obra do Pyle. Toda vez que ele vai descrever a natureza é a coisa mais linda do mundo. Toda vez que ele vai descrever os castelos e as damas, vai ser perfeito. No entanto, isso não vai enveredar para lutas. Então, se você espera, além de ele cortou a cabeça do amiguinho, ou, oh meu Deus, a lança atravessou, esse livro aqui não é pra você, não vai rolar. Outro aspecto fundamental na obra do Pyle é a narrativa oral. Isso quer dizer o seguinte: o livro do Pyle foi todo escrito para ser lido em voz alta. A gente encontra aqui, por exemplo, várias exclamações dentro das frases. Isso quer dizer que é uma forma de entonar para a criança quando você está lendo para ela. Ora, veja só, esse tipo de exclamação, por mais que meu tom não tenha sido muito bom, é super presente dentro dos textos do Pyle, justamente pelo fato que é super necessário uma entonação na hora da leitura em voz alta. Então, o Pyle já ajuda o contador de histórias no momento em que ele vai produzir o seu texto. E isso é bem bacana porque segue o princípio trovadoresco, ou seja, o princípio em que os textos na Idade Média, eles eram realmente lidos em voz alta para um público, que nem acontecia na Antiguidade. Então, é muito bacana ver essa reprodução com o ciclo arturiano. Além de uma narrativa oral e também de cenários maravilhosos, a gente vai encontrar na narrativa do Pyle uma simplicidade própria para a literatura infantil. E isso faz com que o Pyle se sobressaia de certa maneira dentro do ciclo arturiano, justamente porque ele já pressupõe um princípio em que, como Platão já dizia, o mito ele vai ser fundamental na formação da criança. Como o Pyle era extremamente religioso, ele traz aqui nos seus livros, baseados nas lendas arturianas, morais. Isso quer dizer o seguinte: basicamente o Pyle ele vai trabalhar quase como se fosse uma fábula. Em cada final de capítulo a gente vai encontrar uma moral da história, e nessa moral ele vai associar o que os personagens aprenderam dentro desse ciclo medieval e cavaleiresco com a vida cotidiana. O mais interessante entre todos eles, pelo menos pra mim, foi o do Lancelot, em que ele associa o caráter ambíguo do Lancelot com o fato dele ser bondoso. E o nosso caráter, por não ser perfeito, como por exemplo o que ele apresenta do Arthur aqui,
é fantástico, porque o Lancelot ele não é perfeito como o Arthur, e isso ele traz aqui como todos nós somos, e é bem bacana. É uma experiência super legal para qualquer criança. Assim, o que a gente vai encontrar em ambos os livros é uma moral. Então esse é um aspecto muito interessante e muito fundamentado aqui no Paio, justamente pela questão da religiosidade. O Paio ele vai seguir a linha do ciclo arturiano cristã. Todos esses aspectos que eu já mencionei, eles são super importantes para caracterizar o Paio como um autor célebre e também clássico. O Paio também escreveu As Aventuras de Robin Hood, que também é um personagem super famoso nas lendas americanas e bretãs e, bem, do mundo inteiro. Outro fato interessante aqui é que o Paio vai seguir uma vertente religiosa cristã, exatamente como o Paio era. O que acontece? As lendas arturianas elas mudaram muito com o decorrer do tempo. Existem várias versões. Vocês podem ver aqui atrás, por exemplo, a versão da Espada era Lei, uma produção da Disney. Tanto a produção da Disney como as lendas arturianas que vão ser encontradas aqui, elas já são uma vertente atualizada para o público infantil. A primeira vertente que a gente conhece do Rei Arthur como texto clássico faz parte do Mabinogion, que é um texto antigo em que os únicos personagens que realmente aparecem é o Sir Gawain, o Arthur, a Caliburn, que na verdade era o primeiro nome da Excalibur, e também a Guinevere. Muito embora nesse período a Guinevere nem tivesse nome. O que acontece? Quando o Arthur aparece pela primeira vez, ele na verdade não é o personagem principal, ele é um personagem secundário, que está auxiliando o seu sobrinho. Dentro dessas lendas celtas antigas, a gente encontra diversos reis que cedem tudo o que puderem para os aventureiros de plantão. E isso acontece exatamente com o sobrinho do Arthur. Inclusive, o que é interessante é que eles podiam ter que dar a esposa. É meio triste. A mulher ainda era um objeto. Como sempre. Então, as vertentes do Rei Arthur são múltiplas. Por exemplo, a Távola Redonda, que é título desse livro aqui e do outro, e também dos demais, que fazem parte dos personagens principais dessas histórias do Paio, ela na verdade é uma criação do século XII, tanto quanto o Lancelot. A Távola Redonda está variada para outra importância. No entanto, o Sir Lancelot ele foi criado exclusivamente para fazer o Arthur ser corno. É isso aí. É isso aí, o Lancelot foi criado para o Arthur ser corno. Bom, o fato é que o Lancelot ele é um personagem que simboliza o amor cortês. É aquele amor da dama e do vassalo, em que o vassalo dedica todo o seu amor à dama e a dama fica encantadona. A questão é que esse tipo de amor quase nunca se concretizava e virava uma poesia. É estranho, mas é verdade. Bom, então a criação fundamental do Lancelot vai ser muito posterior, tanto quanto a Távola Redonda. E o Paio vai seguir essa tradição posterior, e não a tradição original. Muito menos a tradição depois da original. E nem a depois da original. É bem depois do original mesmo. Todas essas versões super diferentes acabam causando estranhamento na gente, porque cada versão vai dizer uma coisa completamente diferente da outra. Aqui atrás, por exemplo, tem a Espada era Lei. Como vocês podem ver, o Arthur ele tira a Excalibur da bigorna. Primeiro, não é uma pedra como a gente está acostumado a ouvir falar. E segundo, não é a Excalibur que ele tira dessa bigorna. É uma outra espada que o Merlin cria para simplesmente fazer com que o homem certo fosse reconhecido como rei da Bretanha e unificador do povo bretão. E isso de fato acontece aqui no Rei Arthur do Howard Pyle, porém de uma maneira diferente de outras tradições. Existe uma mescla, uma miscelania muito louca. Por exemplo, na versão aqui do Howard Pyle, como eu não li os outros dois livros da tetralogia, eu não sei até que ponto vai a relação dele com a Morgana, mas claramente o Rei Arthur, tão perfeito que ele não vai dar uns pega na própria irmã. Porém, em outras versões, o Arthur é proibido de ver o Graal pelo fato de ter tido um relacionamento incestuoso, coisa proibida pela religião cristã. Então, Arthur não consegue ver o Graal e várias outras coisas acontecem. É interessante? Existem muitas vertentes da lenda arturiana? Existem. Todas elas são incríveis, legais e têm pontos positivos? Super. Como, por exemplo, o Howard Pyle traz muita coisa legal do período medieval. Então a gente vai encontrar aqui outras coisas bacanas, como por exemplo o cavalheirismo, a cortesia no sentido do cavaleiro, em que existe o respeito da palavra. Tanto quanto o texto do Pyle, ele é voltado para a narrativa oral, os personagens eles seguem esse padrão. Isso quer dizer o seguinte: uma palavra dada é uma palavra cumprida.
não precisa e não tem necessidade, por exemplo, de você escrever no papel. E isso é super legal dentro da tradição. E é super voltado realmente ao que acontecia naquele período. Então você tem uma mescla aqui do período do Pyle, de 1900, com alguns detalhes voltados da Idade Média. E também das lendas arturianas que ele se baseou. Então se você quiser um livro divertido, leve e infantil, que você pode rir das bizarrices e ao mesmo tempo pode conhecer um pouquinho de história e um pouquinho da história do Arthur, eu indico pra vocês O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e também a sua continuação, Três Grandes Cavaleiros da Távola Redonda. São dois livros que, particularmente, são voltados pra criança, mas, sinceramente, qualquer um pode ler e se apaixonar por eles, porque lendas arturianas não têm idade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e deixarem o seu like. Não esqueçam também de comentar pra gente o que vocês acharam do vídeo, o que a gente precisa melhorar e o que vocês concordam ou discordam da nossa opinião. Isso é muito importante pra gente crescer. Então eu agradeço muito a vocês por terem assistido. Um beijo, um abraço no nosso mascote e tchau, tchau!